Nascer, morrer, renascer ainda e progredir continuamente. Tal é a lei. Muito bem, boa noite, muito boa noite a todos. Depois desses instantes onde o Sérgio e a sua esposa Marlene Santos puderam saturar o ambiente de energias, de vibrações elevadas, não é? Quando hoje nós temos a grata satisfação de recebê-los, amigos de Uberaba, o Sérgio, a Marlene e o nosso querido amigo Dr. Carlos Bacelli, quando esta casa, já há alguns anos, nós comemoramos o aniversário de nascimento do querido médium Chico Xavier. Então, para nós, nesta noite, de fato é uma noite de expectativas felizes, de grande alegria. Então, para darmos início, a doutora Lúcia fará a prece de abertura e, em seguida, fará a apresentação do orador. Vamos aproveitar, então, essas vibrações que chegam até nós. Neste misto de amor, de enternecimento, de alegrias infinitas, e vamos elevar os nossos corações até Jesus, nosso Mestre. Querido amigo, queremos te agradecer por esta noite de bênçãos, de expectativas maiores, porque aqui estamos, Senhor Jesus, para comemorarmos juntos o aniversário de Chico Xavier, nosso querido patrono da casa. Queremos rogar nesta noite, mestre querido, que através de nossas vibrações, através do nosso amor, do nosso carinho, possa chegar até Chico Xavier toda a nossa gratidão. Quanto bem ele nos fez e ainda faz, através do seu exemplo, através de suas obras, através de seus livros. 2 de abril de 1910. 2 de abril de 2018. 108 anos do nascimento do querido médium sobre o nosso planeta. Só temos que te agradecer, Senhor Jesus. Quantas luzes foram espalhadas, quantas pessoas colheram essas luzes e a espalham ainda. Querido Jesus, que o nosso querido Chico Xavier possa receber a nossa gratidão, o nosso abraço fraterno, em reconhecimento ao seu exemplo, à sua obra, à sua honestidade, seguindo as tuas pegadas, seguindo os teus ensinamentos. Muito obrigada por essa noite, que possamos continuar recebendo esses eflúvios divinos que vêm do teu coração. Vem de Deus, nosso Pai Celestial, ampara-nos a todos, que os benfeitores possam estar presentes, nos amparando também. Muito obrigada por tudo e que assim seja. É com muita alegria que estamos recebendo uma vez mais em nossa casa o nosso querido amigo, Dr. Carlos Antônio Bacelli, que é natural da cidade de Uberaba, é casado com a professora Márcia Bacelli, tem 2 filhos, Tiago e Marcela, tem netos também. Bacelli iniciou-se no espiritismo durante a sua juventude e, a partir daquela época, colocou-se a estudar em profundidade a doutrina espírita. Participou durante muito tempo da convivência
com o médium Chico Xavier. Fundou inúmeras instituições espíritas, juntamente com outras pessoas também. Sempre foi levar a mensagem consoladora da doutrina espírita através de palestras aqui no nosso país e também no exterior. É médium psicográfico e também autor de números. Já está por volta de 186 títulos de sua autoria, tanto psicografados como também de sua própria lavra literária. É o maior biógrafo do querido médium Chico Xavier. Escreve para vários jornais, periódicos espíritas. E o que mais conhecemos aqui, geralmente nós do estado de São Paulo, é a sua obra, o Lar Espírita Pedro e Paulo. Muitas pessoas saem de nossa região através de caravanas para conhecer o seu trabalho, onde através da psicografia, o nosso querido médium Bacelli recebe as suas cartas consoladoras aos corações amados que ainda estão encarnados. Conforme nos mostra Allan Kardec, se o Espiritismo se baseasse somente nas obras de consolação aos corações que ainda choram aqui na Terra, já estaria fazendo muita coisa, consolando esses corações. E é pela sua convivência durante muito tempo com Chico Xavier, é que chamamos Carlos Bacelli, para que ele nos fale sobre Chico, nos fale sobre a sua vivência, sobre os seus estudos da doutrina espírita. Então, Bacelli, é com muito amor em nossos corações, muita gratidão, muito carinho que o recebemos aqui nessa noite. Queridos irmãos e irmãs, que Jesus nos abençoe. É também com muita alegria que voltamos a Jales, a região, que voltamos a esta casa que praticamente vimos nascer. Aqui temos a felicidade de estar sempre na companhia de amigos muito queridos, irmãos e irmãs que conhecemos de longa data. E hoje, especialmente, 2 de abril, data natalícia de Chico Xavier. E o aniversário de Chico Xavier nos traz muitas lembranças, muitas recordações. Inicialmente, nós não estamos comemorando apenas ou nos lembrando apenas do dia 2 de abril. Nós também não podemos nos esquecer do dia 31 de março. 31 de março de 1869, data da desencarnação de Allan Kardec, o codificador da doutrina espírita. Há 2 dias atrás, o professor Rivaio desencarnava em Paris, aos 65 anos de idade incompletos. Estava jovem, muito jovem ainda, com 64 anos de idade, quando, cumprindo a sua tarefa, desencarnou. E o curioso é que o velório de Allan Kardec se prolongou por 2 dias. E ele terminou sendo sepultado no dia
2 de abril. Ele terminou sendo sepultado, daí a 2 dias, justamente no dia do nascimento de Chico Xavier. 2 de abril. Como se não houvesse, porque realmente não há, interrupção na tarefa. Porque a tarefa é a mesma. A tarefa de restaurar o cristianismo. E nós nos recordamos de que Chico, certa vez, Chico era muito alegre, era muito espontâneo. Depois de ter ouvido a canção que o passarinho ensinou a ele, ele vivia a vida a cantar. E enquanto o Sérgio e a Marlene estavam cantando, eu estava aqui tendo várias lembranças de Chico Xavier, quando ele nos falava que a vida dele era uma festa. Ele considerava a vida dele uma festa. Ele se arrumava, ele se aprontava para ir às reuniões como alguém que se apronta para ir a uma festa. Claro que não com a mesma pompa, claro que não com o luxo que ele nunca teve, mas ele se aprontava com muita alegria para participar das reuniões. E certa feita, muito alegre, descontraído, nós estávamos nos aproximando da data do aniversário dele, dia 2 de abril, ele comentou conosco assim: eu agradeço muito a minha mãe por ter me segurado mais um dia na barriga, porque senão eu teria nascido no dia 1º de abril. O que não deixaria de ser um desastre. Porque, para nós, o dia 1º de abril é considerado o dia da mentira. Muito embora, para muita gente, o dia da mentira seja todo dia. Mas ele falava com muita alegria: agradeço muito a minha mãe por ter me segurado mais um dia, porque senão eu teria nascido no dia 1º de abril. Nada contra quem nasceu no dia 1º de abril. Porque o dia 1º de abril, para nós espíritas, também é uma data muito importante. Também é uma data histórica, da qual nós não podemos nos esquecer. Porque foi justamente no dia 1º de abril, um dia após a desencarnação de Allan Kardec, no dia 1º de abril, que a sua esposa, Dona Amélie Boudet, atendendo à sua vontade, a vontade de Allan Kardec, inaugurou aquela que seria a primeira livraria espírita do mundo. A primeira livraria espírita do mundo foi inaugurada no dia 1º de abril de 1869. E Chico nos contou essa história, que, segundo ele, lhe foi contada pelo Dr. Canuto de Abreu, um grande historiador, pesquisador no campo da doutrina espírita, e que periodicamente ia à França pesquisar a respeito da vida de Allan Kardec e dos primeiros tempos da doutrina espírita. Allan Kardec, alguns dias antes de sua desencarnação,
ele já não estava se sentindo muito bem. Ele já estava sentindo o desenlace próximo. Porque os espíritos, através de diversas comunicações, já o haviam alertado a respeito de sua desencarnação. E ele sentia que a sua desencarnação se aproximava. Desde 1867, ele já vinha se sentindo muito cansado, doente, respirando com dificuldade e com uma questão cardíaca que o incomodava bastante. E sentindo que a desencarnação estava próxima, Allan Kardec chamou a esposa, Dona Amélie Boudet, uma mulher extraordinária, que era 9 anos mais velha do que ele, mas tinha por ele um zelo maternal, um carinho extraordinário. O Espiritismo deve muito a Dona Amélie Boudet, ao seu silencioso heroísmo ao lado do codificador e ao que ela fez após a desencarnação de Allan Kardec para manter a doutrina espírita sempre dentro dos princípios estabelecidos pelos espíritos da codificação. Allan Kardec, conversando com a esposa, disse a ela, Gabi, porque era assim que ele a tratava, Gabi, eu não estou me sentindo bem. Nós já marcamos a inauguração da Livraria Espírita para o dia 1º de abril. Já expedimos os convites. Vários amigos de outros países aqui estarão presentes, inclusive da Bélgica. E naquela época, as viagens eram muito difíceis. As viagens eram feitas através de carruagens. Nevava muito. E era preciso que, de estação em estação, os cavalos fossem trocados. Uma viagem de alguns quilômetros levava muitos dias. Ele disse a ela, Gabi, eu não estou me sentindo bem. Se eu não puder comparecer à inauguração da livraria, você me representa? Você irá em meu lugar? Ela tentou desconversar. Não, Rivaio, você haverá de estar presente. Não pense nisto. Mas ele insistiu com ela, dizendo, nós estamos numa doutrina de caridade. E é em nome dessa doutrina de caridade que eu peço a você, se me acontecer alguma coisa, você irá em meu lugar? Ela chegou a sugerir a ele que a inauguração fosse adiada, mas ele argumentou dizendo que não seria possível. Os convites já haviam sido expedidos. E alguns já estavam em viagem. Esta conversa aconteceu entre ele e Dona Amélie Boudet, aconteceu entre os dois uns 2 dias antes. 2, 3 dias antes do dia 31 de março de 1869. Dona Amélie respondeu a ele,
você irá comparecer. Mas se porventura você não puder, eu prometo a você, eu irei em seu lugar. E assim ficou combinado. E contou-nos o Chico, numa das tardes inesquecíveis, à sombra do abacateiro, num dia de sábado, contou-nos o Chico este episódio que está inserido no livro Chico Xavier, A Sombra do Abacateiro, que Dona Amélie Boudet estava velando o corpo do marido no dia 1º de abril, quando ela se levantou, vejamos bem, 9 anos, mais velha do que ele, com quase 74 anos de idade, ela levantou-se, pediu permissão ao corpo do marido, que estava sendo velado, pediu desculpas aos amigos que estavam presentes e foi, em nome de Allan Kardec, inaugurar a livraria espírita. Porque a causa espírita não poderia sofrer qualquer interrupção. E naquele dia 1º de abril, foi então inaugurada por Dona Amélie Boudet a primeira livraria espírita do mundo. E Chico nasceu no dia 2 de abril de 1910, com a sua vida extremamente entrelaçada à vida do codificador. A avó materna de Chico Xavier chamava-se Francelina, que é um nome derivado do francês. Francelina. E ele próprio recebeu o nome de Francisco, que em francês quer dizer pequeno francês. O nome Francisco significa pequeno francês. E ele nasceu no dia 2 de abril, o pequeno, grande francês, que havia voltado à terra para dar sequência ao trabalho extraordinário da codificação. Chico evitava falar a respeito de suas encarnações passadas, para não aceitar que alguém insinuasse que ele pudesse ser a reencarnação de Allan Kardec. Ele aceitava ter sido a reencarnação de qualquer outro vulto da história, menos a reencarnação de Allan Kardec. Ele não aceitava que nós, os amigos mais próximos, sequer falássemos alguma coisa a respeito do assunto. Ele saía pela tangente, mas em alguns raros momentos ele deixava algo no ar para que nós pudéssemos meditar a respeito do assunto. Por exemplo, certa feita, estava em Uberaba alguns amigos de Araras, da cidade de Araras, São Paulo, pertencentes ao ID, ao Instituto de Difusão Espírita de Araras,
o doutor Hércio Arantes, que conhecemos durante muitos anos, já desencarnado hoje, mas a sua esposa, Nazaré, ainda está encarnada. O nosso Salvador Gentili, tradutor das obras de Allan Kardec, autor também de alguns livros espíritas, estavam na casa de Chico e conversando sobre doutrina, conversando sobre espiritismo, conversando sobre tarefas, sobre trabalho espírita. Chico adorava uma boa conversa. Ele conversava a respeito de qualquer assunto. Ele sabia conversar a respeito de qualquer assunto e dominava qualquer assunto que fosse ventilado com ele. No campo da filosofia, no campo da religião ou também no campo da ciência. Quando alguém começou a falar sobre mediunidade, sobre a tarefa mediúnica, sobre os médiuns iniciantes, principiantes, e de repente ele disse assim: eu me preparei no mundo espiritual durante 40 anos para ser médium. Vejamos, eu me preparei no mundo espiritual durante 40 anos para ser médium. Se nós formos fazer as contas, 1869 a 1910, nós vamos ter exatamente 40 anos. E alguns meses são os meses da gestação. São os meses da gestação. O fato despertou tanto interesse que o doutor Hércio Arantes registrou nas páginas do livro Anuário Espírita. O assunto não ficou jogado, não ficou esquecido. Num estudo feito pelo doutor Hércio Arantes, que com Chico Xavier foi coautor de muitos livros. Ele escreveu a respeito do assunto. Durante 40 anos, eu me preparei no mundo espiritual para ser médium. 1869, praticamente 1870, até 1910, são 40 anos. Porque Chico Xavier, na verdade, nasceu médium. Ele trouxe com ele a mediunidade. Nós costumamos dizer que Chico Xavier, ele possuía todas as faculdades mediúnicas conhecidas. Era como se ele fosse não a edição encadernada, mas a edição encarnada de O Livro dos Médiuns. Porque ele era médium de efeitos físicos, como também médium de efeitos intelectuais. Mas ele havia reencarnado principalmente com a tarefa de ser médium no campo da psicografia, no campo do livro, para dar sequência à obra da codificação. Porque coube a Chico Xavier pegar a doutrina que foi codificada em meados do século XIX e trazê-la para o século XX,
projetando-a para o século 21. De sorte que nós temos hoje, na doutrina espírita, uma doutrina completamente atual. Chico, muitos dizem, Chico começou a ser médium aos 17 anos de idade. Não. Ele se tornou médium espírita aos 17 de idade, quando ele conheceu o espiritismo através de um casal amigo, José Hermínio Perácio e sua esposa, Dona Carmen Perácio, uma médium extraordinária. Eles eram de Maquiné, mas foram chamados a Pedro Leopoldo porque uma das irmãs de Chico estava atravessando um difícil processo obsessivo. Ela já havia sido conduzida a diversos médicos psiquiatras da época, inclusive em Belo Horizonte. Mas ela não melhorava. Ela se mostrava num estado de perturbação muito acentuado. E o pai de Chico era católico. Aliás, a família de Chico era católica. Praticamente não havia espiritismo em Pedro Leopoldo. Pedro Leopoldo ficava a 25 quilômetros de Belo Horizonte. Claro, fica a 25 quilômetros de Belo Horizonte. À época, era um pequeno povoado e ainda não tinha o nome de Pedro Leopoldo. Era chamado povoado de Cachoeira Grande, porque tinha o mesmo nome de uma fábrica de tecidos existente na cidade. Fábrica de tecidos na qual mais tarde Chico Xavier iria também trabalhar, porque Chico Xavier começou a trabalhar desde muito cedo, desde os 7 anos de idade. Ele começou a trabalhar. Esse casal amigo foi chamado à casa de Chico Xavier, porque a irmã de Chico estava muito perturbada, quebrava tudo, saía correndo, rasgava a roupa, ouvia vozes, batia com a cabeça na parede, blasfemava. E este casal foi à casa de Chico Xavier. Esse casal era espírita, José Hermínio Perácio e Dona Carmen Perácio. Dona Carmen era médium clarividente. Ela enxergava os espíritos e ouvia os espíritos com muita facilidade. E eles foram até a casa de Chico e levaram com eles o Evangelho segundo o Espiritismo. E Chico participou, aos 17 anos de idade, daquela sessão mediúnica, daquele culto do Evangelho, realizado em sua casa. Bastou que a sua irmã ouvisse a leitura de o Evangelho segundo o Espiritismo e recebesse um passe que lhe foi transmitido naquele momento por Dona Carmen e pelo senhor José Hermínio Perácio,
para que ela melhorasse instantaneamente. E Chico, estando presente, diz ele que começou naquele momento a encontrar respostas para todos os fenômenos que ele experimentava desde criança, porque desde os 4 anos de idade, ele também enxergava os espíritos. Certa vez, ele confidenciou a um amigo: Chico falava muito pouco de si mesmo, ao contrário de muitos outros médiuns e de muitos outros tribunos que ocupam a tribuna para falar de si. Chico falava muito pouco de si mesmo, mas às vezes ele fazia alguma referência ao seu passado, aos seus tempos de criança. E ele disse assim certa vez: eu não sei porquê, mas desde os 5 anos de idade, eu tenho todo o Evangelho segundo o Espiritismo na cabeça. Ora, ele nunca tinha tido contato com o exemplar. Aos 5 anos de idade, ele não era nem alfabetizado. Ele começou a estudar tarde. Ele começou a estudar por obra de sua segunda mãe, Dona Cidália Batista Xavier, porque ele ficou órfão de mãe aos 5 anos. E quando ele ficou órfão de mãe, o seu pai, João Cândido Xavier, não tendo condições de manter todos os filhos, distribuiu os filhos com alguns amigos. E Chico foi morar na casa de uma senhora que era sua madrinha. Ela era sua madrinha. E o esposo dela, consequentemente, seu padrinho. Morou na casa desta senhora dos 5 aos 7 anos de idade, sofrendo os mais terríveis maus tratos que nós possamos imaginar. Porque aquela senhora era médium também, mas era uma médium perturbada. E tem-se a impressão de que o mundo espiritual inferior já tentava afastar Chico Xavier da tarefa, porque aquela mulher, muitas vezes enlouquecida, chegava a enfiar garfos no ventre do pequeno Chico. Ele nos contou que, devido a essa prática, não foi apenas uma vez que ela enfiou o garfo no ventre de Chico. Ele nos disse assim: por conta daquilo, eu desenvolvi uma hérnia e mais tarde tive que ser operado. Ela enfiava garfos no ventre dele porque ela todos os dias o espancava. E quando ela ia para espancá-lo, ele corria. Naturalmente. Era a defesa que ele encontrava. Ele corria. E para que ele não corresse mais dela, ou seja, ficasse ali para apanhar, ela enfiava garfos no ventre dele, para que ele não pudesse correr. Mas o mundo espiritual não estava alheio. O mundo espiritual estava atento.
Chico contou-nos certa vez que quando a sua segunda mãe foi buscá-lo, Dona Cidália Batista Xavier, ele não a chamava de madrasta, ele não adotava o termo madrasta. Algumas palavras não frequentavam a boca de Chico Xavier. E madrasta era uma dessas palavras que não frequentava a sua boca. Ele sempre se referia a Dona Cidália como sendo a sua segunda mãe. E ele nos contou que quando a sua segunda mãe foi buscá-lo depois de 2 anos, o corpo dele, da cabeça aos pés, era só feridas. Ele nos contou que usava um roupão. Doía tanto que ele não podia usar uma roupa normal. Ele não podia usar uma camisinha, nem um shortzinho. Era um roupão feito de saco, que o cobria da cabeça aos pés. Isso sem mencionarmos outros episódios desagradáveis, sofridos por ele na casa dessa senhora, que o obrigou inclusive a lamber feridas no joelho de seu filho chamado Moacir. E já lambendo feridas no joelho de Moacir, porque Moacir tinha uma ferida, uma chaga no joelho, na perna, grande, e essa ferida não fechava. E a mãe de Moacir, madrinha de Chico, levou o filho numa benzedeira. E a benzedeira disse assim: você precisa arrumar uma criança que possa lamber essa ferida na perna de Moacir durante 3 sextas-feiras. E ela perguntou: o Chico serve? A benzedeira respondeu: serve. Mas diz o Chico que, muito triste com aquela situação, ele ainda não tinha ouvido a canção do passarinho. O passarinho ainda não tinha cantado no ouvido dele. Ele só tinha muita dor no coração pela partida da mãe e pela rejeição do pai. Mas diz ele que quando ele ia lamber a ferida, ele via o espírito da mãe dele, que era Dona Maria João de Deus. Na verdade, registrada como Dona Maria de São João de Deus. Porque a mãe dela, Dona Francilina, tinha dado à luz a ela no Hospital das Irmãs de Caridade. E esse hospital chamava-se São João de Deus. E como Dona Maria João de Deus não teve pai, porque o pai não quis assumir a paternidade da filha. Ele era filho de um rico fazendeiro. E Dona Francilina era quase negra. E Dona Maria João de Deus também era quase negra. Daí muitos espíritas preconceituosos não aceitarem que Chico pudesse ser ou possa ser a reencarnação de Allan Kardec, porque na verdade Chico Xavier era mestiço. Na verdade, Chico Xavier, ele não pertencia à chamada raça branca.
Alguns espíritas dizem assim, ignorantes ao extremo. Mas como Allan Kardec, um europeu da gema, olhos claros, poderia reencarnar como um caboclo, como um menino ignorante, analfabeto? Como Allan Kardec, sendo espírita, pôde reencarnar como católico? A gente tem vontade de sorrir. A gente tem vontade de gargalhar quando ouve um argumento desse naipe, partindo da cabeça de pessoas consideradas intelectuais, mas que de intelectualidade nada tem. Inclusive, nada tem de conhecimento doutrinário. Nada possuem de conhecimento doutrinário. Então, Chico, quando ia lamber a ferida de Moacir, ele conversava com a mãe dele, o espírito da mãe, dizendo assim: mamãe, eu tenho que lamber feridas. E ela dizia: Chico, tenha paciência, lamba. Tenha paciência. Mamãe, mas lamber feridas. E quando então ele lambia a ferida na perna do Moacir, ele percebia que os espíritos julgavam um pozinho. Ele percebia que os espíritos julgavam um pozinho na perna de Moacir, e ele lambia a ferida de Moacir. Desde os 4, 5 anos, Chico Xavier era médium. Ele conversava com a mãe, ele via a mãe, ele nasceu médium. Ele trouxe com ele a mediunidade do mundo espiritual, mas não só do mundo espiritual, porque o maior médium do espiritismo não foi, ou não foram, as irmãs Budã. Absolutamente. Não foi Hermance Dufour. Não foi nenhum daqueles médiuns. O maior médium do espiritismo foi Allan Kardec. Através de sua intuição extraordinária. A sua cabeça era uma cabeça aberta para um mundo espiritual. Allan Kardec não dizia que fosse clarividente e tampouco clareaudiente, mas ele possuía, em grau elevado, a faculdade mediúnica para a qual no futuro todas as faculdades mediúnicas haverão de convergir. A intuição. E este assunto foi inserido por André Luiz no capítulo 9 do livro No Mundo Maior, intitulado Mediunidade, um verdadeiro tratado sobre mediunidade. Está no livro No Mundo Maior, quando André Luiz conversa com Calderaro sobre esta questão mediúnica, e Calderaro, um elevado instrutor do mundo espiritual, diz a André Luiz que todas as faculdades mediúnicas no futuro haveriam de convergir para os domínios da intuição pura. Então Chico Xavier começou a trabalhar como médium. Aos 17 anos de idade, ele se tornou médium espírita, ganhando de presente 2 livros: o Livro dos Espíritos e o Evangelho segundo o Espiritismo. Estes 2 livros
haveriam de acompanhar Chico Xavier pelo resto da existência, porque eram exatamente estes dois livros, o Livro dos Espíritos e o Evangelho segundo o Espiritismo, que sempre ficavam sobre a mesa do Centro Espírita Luiz Gonzaga, ou da Comunhão Espírita Cristã, ou do Grupo Espírita da Prece. As lembranças a respeito de Chico Xavier são várias. Até o trem que passou. E eu acho que esse maquinista se tornou espírita, porque ele foi tão complacente hoje. Ele buzinou tão pouco. Ele buzinou apenas o necessário. Tomara que na volta ele não tenha outra companhia. Mas a companhia que estava com ele era uma companhia boa. Ele buzinou pouco. E eu me lembrei de uma história contada por Chico, porque Chico nos contava muitas histórias a respeito de sua vida em Pedro Leopoldo. E ele nos dizia assim: meu filho, em Pedro Leopoldo não havia ninguém com quem eu pudesse conversar sobre espiritismo. Ora, o povoado era pequeno, 7.000 pessoas, 8.000 pessoas. Era um pequeno povoado. A família mineira sempre foi uma família tradicionalmente católica, principalmente nas menores cidades. Não havia com quem Chico pudesse conversar sobre espiritismo. E ele dizia assim: meu filho, eu queria conversar. Nós não tínhamos muitos livros em Pedro Leopoldo, eu queria ler. Os livros dificilmente chegavam à cidade de Pedro Leopoldo. Ele dizia assim: os livros eram apenas editados pela Federação Espírita Brasileira e todos eles tinham aquela capa escura, meio tétrica. Só depois de muito tempo é que os livros começaram a ganhar algum colorido. Mas antigamente, o livro espírita era um livro de capa escura. Era um livro que todo mundo tinha medo dele. Aquele livro de capa escura. Em cima da mesa. Devagar o livro. Ele foi se colorindo e foi mudando. As edições foram. Mas não podia. Né? O espiritismo era muito conservador. O movimento espírita era ultra-ortodoxo. Hoje não, os ortodoxos estão mortos e não sabem. Morreram e não sabem. Porque não há quem detenha o avanço da doutrina. Para que nós tenhamos uma ideia, quando Chico Xavier foi para Uberaba, e ele foi para Uberaba no dia 5 de janeiro de 1959, Uberaba, que já era uma cidade espírita, possuía apenas 8, 9 casas espíritas, no máximo. Algumas estavam até fechadas. Hoje, Uberaba conta com mais de 140 centros espíritas. A gente anda pelas ruas em Uberaba tropeçando em centros espíritas. Ninguém conhece mais os espíritas. E os espíritas que sempre mandaram estão loucos, porque não conseguem mandar mais em tanta gente. Não conseguem mais mandar. Eles correm atrás de um centro aqui e abrem outro centro lá. Eles começam a falar mal do médium aqui, surge o outro lá. E os médiuns estão surgindo, feito milho de pipoca na panela, estourando. Não é? Eu não estou querendo dizer com isso que isto seja interessante.
porque muitos médiuns estão precisando estudar. Aliás, não muitos, todos. Todos nós estamos precisando de estudar. Nós estamos precisando de ter mais estudo na casa espírita do que propriamente prática mediúnica. Mas nós estávamos falando a respeito do maquinista. Então vamos voltar ao maquinista. Eu me lembro de Chico falar, olha, em Pedro Leopoldo não havia com quem eu pudesse conversar. Eu queria conversar sobre espiritismo. Imaginemos um jovem de 17, 18 anos, começando a psicografar, não tendo assim, quase que orientação, conversa de ninguém, sofrendo a pressão da família. Sofria a pressão também da família. Família católica, tradicionalmente católica, aquela história toda. E ele, sendo espírita, porque com Chico Xavier tudo aconteceu muito depressa. Ele tornou-se espírita em maio, em julho ele já psicografou a primeira mensagem, no final do ano ele já tinha fundado um centro. Isso tudo com 17 anos de idade. Essa sessão que aconteceu na casa do Chico foi em maio. A primeira sessão assistida por Allan Kardec na casa da senhora Prané Maison foi em maio. Muita gente vai dizer, isso é mera coincidência. No universo, coincidência é o nome que a gente dá àquilo que a gente não entende porque aconteceu ou está acontecendo. Nada acontece por coincidência. Existem forças invisíveis que manobram todos os fenômenos que ocorrem no mundo material e que ocorrem no mundo psíquico. Forças que nós desconhecemos e que atuam sobre nós, sobre o nosso inconsciente. Esses dias eu estava lendo alguma coisa, o maquinista espera um pouquinho. Esses dias eu estava lendo sobre alguma coisa, sobre biologia, sobre genética, ouvindo algumas preleções de alguns cientistas. E eu escutei alguém dizendo assim, 90% dos genes que existem no corpo humano estão dormindo. Vocês já imaginaram o que é isso? 90% dos nossos genes estão dormindo. Ainda não acordaram? Vocês já imaginaram quando esses genes começarem a acordar? O que eles vão fazer com o corpo? Eles vão fazer uma bagunça maravilhosa com o corpo. Eles vão fazer algo extraordinário com a nossa capacidade psíquica. Ainda esses dias, a ciência descobriu a existência de um novo órgão no corpo humano. O mesentério, imaginemos. Os anatomistas e os fisiologistas, cansados de dissecar o corpo nas faculdades de medicina, nunca puderam atinar com esse órgão, que é o tecido conjuntivo, que permeia todos os demais órgãos, e agora está sendo considerado um novo órgão, capaz de explicar a questão da metástase, do câncer, e outras questões, como doenças intestinais graves. E eu fiquei muito esperançoso por conta da minha SII, que é uma doença muito chique. A síndrome do intestino irritável. Mas, interessante, não havia com quem conversar.
em Pedro Leopoldo sobre espiritismo. O Chico dizia assim: meu filho, nos finais de semana eu tinha que pegar o trem. Eu ia para Belo Horizonte. E lá em Belo Horizonte, eu tinha oportunidade de conversar com muitos amigos mais velhos do que eu, que estavam na doutrina há mais tempo. E eles me orientavam, e nós ficávamos ali conversando sobre doutrina. E contou-nos Chico Xavier que numa dessas viagens, que ele sempre efetuava aos sábados, porque ele trabalhava. Nós falamos aqui que ele começou a trabalhar com 7 anos de idade. E ele começou a trabalhar aos 7 anos de idade vendendo verdura, para que pudesse estudar. Senão ele não poderia ter estudado. E ele estudou graças a dona Cidália Batista Xavier, que falou assim: nós vamos plantar uma horta no fundo da casa. E com dinheiro, porque o pai do Chico não tinha dinheiro. O pai do Chico era cambista, vendedor de bilhetes de loteria. O Chico falava assim: até hoje, para homenagear o meu pai, uma vez por ano eu compro um bilhete de loteria. Mas nunca ganhou nada. Ele falava: para homenagear meu pai, uma vez por ano eu compro um bilhete de loteria. Porque diz ele que o pai dele ia viajar e às vezes voltava para casa e não tinha vendido nada, porque ninguém gostava de comprar bilhetes de loteria. Vamos comprar mais bilhetes de loteria. Quem sabe esteja aí a nossa sorte ou o nosso karma. Mas o Chico dizia isso. E numa dessas viagens, o Chico disse assim: meu filho, os espíritos estavam me perseguindo. Os espíritos inferiores, porque nós achamos que o Chico não enfrentava. Ah, não, o Chico convivia com Emmanuel, Dr. Bezerra de Menezes. O Chico não tinha problema? Não tinha. Ele teve até o último dia que ele viveu sobre a terra. Se Jesus Cristo foi tentado, o que sobra para nós? Não é? Se Jesus Cristo foi tentado, você não quer ser tentado? Você não quer ser tentada? Jesus Cristo foi tentado. Agora, você não quer ser tentada? Agora, cada um tem um obsessor que merece, não é? Jesus Cristo foi tentado por um espírito altamente intelectualizado, não é? Nós não, nós somos tentados por qualquer um que ande pela rua, vagando aí pela rua, e o Chico estava sendo tentado. E ele dizia: meu filho, aquilo estava atrapalhando a minha mediunidade, porque os espíritos falavam no meu ouvido noite e dia. Noite e dia. Falavam palavrões, coisas horrorosas. E eu orava, eu rezava, eu já estava cansado. E eles falando nos meus ouvidos, E diz ele que estava num sábado, na estação de Pedro Leopoldo, uma pequena estação de trem. Ele estava esperando a hora de pegar o trem para ir para Belo Horizonte. Ele estava sentado sozinho num banco, muito triste com aquela situação. Dizer que não sabia o que haveria de ser da vida dele. De repente, ele vê, caminhando na direção dele, uma folia de reis. Vocês sabem o que é a folia de reis? Vocês têm a obrigação de saber. Os moradores de Jales, de Guararapes, os moradores de Votuporanga, os moradores de Fernandópolis, de Araçatuba, os moradores aqui da região, não é? Vocês têm a obrigação de saber. Vocês sabem o que é uma folia de reis?
Folia de reis são aqueles foliões, aquele folclore bonito, que sai cantando pelas ruas, aquelas violas, eles todos enfeitados, não é? Saudando o nascimento de Jesus, falando do rei Gaspar, do rei Belchior, não é? Dos 3 reis magos, cantando, e aquela folia de reis foi chegando perto dele cantando. E com a bandeira do divino. Vocês sabem o que é a bandeira do divino? A bandeira do divino é a bandeira de Jesus Cristo. É a bandeira que simboliza o nascimento de Jesus criança, a bandeira do divino. Aquela folia foi se aproximando dele. E quando se aproximou dele, ele estava no banco, ele levantou-se. Ele levantou-se porque a mãe dele tinha ensinado ele, dizendo assim: quando, meu filho, a folia de reis chegar na nossa casa e começar a cantar, e for entregar a você a bandeira do divino, você não fica de pé não, você ajoelha no chão. Porque nós temos que receber a bandeira do divino de joelhos. Olha o respeito, hein? Nós temos que receber a bandeira do divino de joelhos. Então, naquele momento ali, naquele instante ali, aqueles foliões começaram a cantar. Chico levantou-se e lembrou-se da orientação da mãe. Ele já com 20 e tantos anos de idade, quando ele lembrou-se da orientação da mãe, ele se ajoelhou no chão. Ele se ajoelhou e a folia rodeou ele. Eram 6, 7 foliões, todos cantando o nascimento de Jesus. E diz ele que a cabeça dele é muito atormentada. Mas na hora da bandeira do divino, o que estava com a bandeira do divino começou a fazer assim com a bandeira na cabeça dele. Passava na cabeça dele para lá, passava na cabeça dele para cá, com a bandeira do divino. Diz ele que não soube para onde aqueles pensamentos ruins foram, desapareceram naquele momento. Vejamos bem, meu filho, naquele momento aqueles espíritos foram embora. E eu procurei nos meus bolsos algum dinheiro para dar para a folia de reis. Porque a folia de reis pede dinheiro, né? Para festa, né? Festa de Santos Reis, né? Pede alguns trocadinhos para fazer arroz, feijão, um frango, uma comida, não é? Lá em Uberaba nós temos um amigo que vive procurando festa de folia de reis para comer. Diz ele que procurou nos bolsos algum trocado. Não tinha nada. Eu disse, meu filho, não tinha nada para dar para ele. Eu só tinha o dinheiro para passar e contado. Eu peguei e disse a eles, que Deus pague muito vocês. Que Deus abençoe vocês. Que Nossa Senhora, Maria de Nazaré, abençoe vocês. E eles ficaram felizes, satisfeitos. E seguiram cantando. E a vida de Chico Xavier sempre foi assim. E nós ficaríamos aqui até altas horas, contando casos da vida de Chico Xavier. Eu vim para contar uns casos, acabei contando outros. E se ficar aqui, acabo contando ainda mais outros casos, porque um caso vai lembrando outro caso. Mas nesta oportunidade, nesta noite, nós queremos agradecer Chico Xavier por tudo que ele representou
e continua representando espiritualmente para todos nós. A verdade é a seguinte, e eu vou dizer, olhando para a câmara da verdade, a lente da verdade. A verdade é o seguinte: sem Chico Xavier, o Espiritismo hoje seria uma doutrina ultrapassada. Vocês podem pular o tanto que quiserem aí. Seria uma doutrina do século XIX e não uma doutrina do século XX, do século XXI. E não uma doutrina de caridade, porque quem precisa da caridade não é o mendigo, não. É você que está aí sentado achando que é muito inteligente. É você que precisa fazer a caridade e não faz. Quem precisa da caridade somos nós. Nós é que precisamos ser bons e melhores do que somos. E largar tanta vaidade. E largar tanto orgulho. E largar tanta ignorância. Porque muitos de nós estamos no terceiro milênio, mas estamos vivendo como se vivêssemos ainda na Idade Média. Nós é que estamos precisando de crescer em espírito e começar a trabalhar para construir um mundo melhor. A começar dos nossos lares, das nossas casas. E não continuarmos achando que o espiritismo é uma doutrina de elite. Ou o espiritismo, senhor maquinista, revive o cristianismo, ou pode ir para o museu. Que o Senhor nos abençoe, ampare, fortaleça, hoje, agora e sempre. Muita paz. Para o encerramento, nós convidamos o Dr. Pedro Bonilha para fazer a prece final. Jesus, nosso Mestre, nosso Senhor, neste momento de alegria superlativa, procuramos o seu coração com o nosso coração em festa, pela oportunidade que temos de reverenciar um homem bom. Aprendemos com a doutrina espírita que o Senhor, todo século, manda um dos seus servidores mais abalizados para orientar e sustentar a humanidade na sua marcha. O século XX abençoou a Terra com dois espíritos que atravessaram as regiões do infinito qual estrela cadente e se corporificaram na face sombria, levemente azulada do nosso planeta. Madre Teresa de Calcutá se corporificou na Índia para socorrer a miséria material daqueles que lá estavam. E Francisco Cândido Xavier se corporificou no Brasil para acender a luz no coração de todos aqueles que vivem na pátria do Cruzeiro. Sabemos, Senhor, que tudo que vem do Senhor
e de Deus nosso Pai prima pela fartura. E foi assim que esses dois espíritos, quando desceram ao palco do mundo, vieram acompanhados por um séquito de amigos que iriam auxiliá-los na tarefa sagrada. Amigos esses dos quais temos tido o privilégio de uma convivência pautada pelo respeito, pela amizade e pelo apreço. Já vê o Senhor que as palavras que compõem o nosso vocabulário são pálidas para descrever ao Senhor ou elevar ao Senhor o que sente o nosso coração. Por isso mesmo, Senhor, elevamos o nosso coração até o seu coração, cheio de reconhecimento e gratidão pela doutrina espírita que abençoa os nossos passos, alarga o horizonte do nosso entendimento e acende luz na nossa alma. E isso só foi possível porque aqui uma das estrelas, qual estrela cadente em noite escura, se corporificou no Brasil? Chico Xavier. Com os nossos corações em prece, rogamos ao Senhor que aonde Ele estiver, o Senhor leve a Ele os nossos sentimentos de gratidão e abençoe os seus passos pela eternidade, a fim de que aonde quer que Ele se apresente, as marcas da nossa gratidão sejam visíveis como um reconhecimento eterno e sagrado. Que o Senhor, que sempre nos socorre nos momentos difíceis, pedimos ao Senhor que nesta noite em que temos só felicidade no coração, também estenda sua mão sobre todos nós, porque a alegria e a felicidade foram marcadas pela sua presença quando todos estavam felizes nas bodas de Caná. Senhor, que o Senhor nos abençoe sempre, guarda-nos em sua paz e com a sua permissão nesta noite, irmanados numa só voz silenciosa que brota da nossa alma, nós elevamos para o espaço os sentimentos do nosso coração. Ave Chico Xavier. Nós aqui, que nos melhoramos com as suas obras que alargam o nosso conhecimento e progredimos procurando seguir os teus exemplos, nesta noite te glorificamos e te saudamos. Assim seja.